Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, o seu giro de notícias do Fluminense. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Chega mais que está começando o seu Giro Resenha, com muita informação, isso sim. Fica aqui com a gente, tudo, exatamente tudo o que aconteceu hoje em termos de notícia de Fluminense, você vê aqui em um único vídeo. Vamos embora. Agora, em definitivo, galera, vamos embora falar de Fluminense e pedir a vocês aquilo que a gente sempre pede para dar essa moral aqui, ó, do like, cara. O like faz toda a diferença e se inscrever no canal também. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho e dá essa força pra gente. Não custa nada, o dedo não cai, prometo, hein? Prometo que o dedo de vocês não vai cair se vocês fizerem isso daí. Vamos lá, vamos falar de Fluminense. Galera, a gente vai falar aqui inicialmente da coletiva do Canóbio, né? O Canóbio hoje, na entrevista coletiva, falou algo muito importante que eu já falei aqui no canal para vocês, que é a posição real do Canóbio. O Canóbio não é um atacante, né? A gente vem falando isso há um tempo, no pós-jogo eu falei sobre isso. Muita gente falando que não, Quintela, agora ganhamos um ponta, um atacante, um cara que vem para resolver nossos problemas de ataque, que o nosso ataque, que não sei o que. Eu falei, galera, Canóbio é meia atacante, que joga de lado. Um meia que cai para o lado, mas ele não é um ponta. Um ponta é o cara que fica aberto. Pode até ser que coloquem ele dessa forma, mas essa não é a função que ele está acostumado a executar. E hoje, na coletiva, ele disse exatamente isso. Ele falou que não é um ponto, não é um atacante, não é um ponto. Ele é um jogador de meio de campo. Até brincou, brincou não. Ele até falou que no Uruguai eles falam volante, né? Mas que no Brasil o volante é o camisa 5. Então é um pouco diferente dos termos usados no Uruguai. E a gente aqui no Brasil fica imaginando, se você pegar, ó, a gente pega aqui o Martinelli que joga de 8, bota de 5, a gente faz um estardalhaço todo. Imagina um jogador atacante dizer isso, né? Então a gente tem que evoluir um pouco nisso também, nós brasileiros. Não é perder a essência do futebol brasileiro, mas é evoluir, né? Entender que o jogador ele não é estático, o futebol mudou. E ele fala sobre isso aqui. Vamos ver um pedacinho da coletiva dele no Fluminense aqui pra gente poder juntos ouvir o próprio jogador falando sobre o assunto. Por fuera, porque meia não sou um 10, camisa 10. Mas eu jogo no meio campo, volante, pode ser, mas aqui volante coloca mais como um 5. Mas atacante, não sou 100%. Se eu gosto, está dentro da área, fazer gol, fazer assistência, é o que eu cobro em mim, está dentro do possível no campo, dentro de todo o campo, chegando na área, nas duas áreas, né? Mas sim, uma coisa que você falou dentro da minha característica é isso, ter ainda mais intensidade e dinâmica, como você falou, e também chegar a fazer, a ajudar mais o time com mais gol e mais assistência. Mas dentro do meu trabalho, eu acho que é o que hoje posso entregar ao time, é isso. Então ele falou sobre isso aí, tá vendo? Ele dizendo que ele não é um atacante, né? Que ele funciona mais como um jogador de meio de campo, né? Volante lá no Uruguai se chama de volante, aqui no Brasil volante é o 5. Ele até fala isso aí para todo mundo entender lá o ponto de vista dele. Galera, mais uma informação aí agora, uma informação importante para vocês trazida pela Central Fluminense, tá no Twitter, que a gente vai colocar na tela aí para vocês. A informação é sobre João Neto, tá? Tá aí na tela para vocês, ó. Segundo aí o Central Fluminense, informação da Central Fluminense, João Neto tem conversas avançadas aí com o Portimonense. A ideia é um empréstimo até o meio de 2026, com a opção de compra. A situação do atacante deve ser definida nos próximos dias, ou seja, o jogador João Neto está indo para o Portimonense de Portugal, né, por empréstimo, e deve ficar até o meio de 2026. Se o pessoal do Portimonense quiser, pode exercer aí a prioridade de compra, pode exercer a compra do jogador. João Neto não deve ficar no Fluminense para essa temporada, beleza? Então, notícia aí importante aí sobre João Neto para vocês, né? Uma notícia importantíssima. E agora a gente vai falar de algo bem interessante. Uma atitude do Wallace Davi chamou muita atenção no ano passado. Né? Olha que interessante isso daí, o que aconteceu com o Wallace Davi. O Wallace Davi, segundo as informações que a gente vai colocar aqui, só para vocês terem uma ideia, ele chegou a ligar para o Fernando Diniz. Sério, ele ligou para o Fernando Diniz quando o André se contundiu. Mas vamos ver a matéria aqui
se colocando à disposição. Mas vamos colocar a matéria aqui para vocês poderem ver. A matéria é bem legal aqui sobre o Wallace Davi. E o garoto tem personalidade, hein? Tem personalidade. Aí, ó, informação aí, ó, notícia trazida hoje pelo GE. O Wallace Davi já telefonou a técnico para ter chance no Fluminense e chama atenção por personalidade. Agora vocês vão se ligar, olha isso. O Fluminense anunciou a unificação do elenco, eles vão falando sobre isso aí, né? E aí, mantendo o atacante Riquelme Felipe, Isaac e o Wallace Davi. Né? O último roubou a cena no Tricolor quando tinha 16 anos. Aí fala isso que o último roubou a cena no Tricolor ainda aos 16 anos, o Wallace Davi. Aí vem falando aqui, a personalidade de Wallace Davi chama atenção. Em 2024 ainda estava sob o comando de Fernando Diniz. O Fluminense perdeu André lesionado. Lembram disso, galera? Diante do Cerro Porteño. Havia um debate sobre quem assumiria a posição, um debate interno. E eis que o Wallace Davi conseguiu o telefone do Diniz, ligou para ele e se apresentou, colocando-se à disposição para jogar se necessário. Ele estava inscrito na Libertadores, mas sequer treinava como profissional com frequência. A atitude foi elogiada, mas ele não foi relacionado. Né? Olha que doideira. O Wallace Davi, no ano passado, aos 16 anos, se colocou à disposição do Fernando Diniz para jogar quando o André se contundiu. Ou seja, o garoto uma atitude sonhadora até, mas uma atitude bacana, né? Que você vê aí que o garoto acredita muito no potencial dele, acreditava que podia também ajudar o Fluminense. Então, ele se colocou à disposição para jogar. Sensacional essa daí. Meu amigo, olha, essa daí foi brava, essa aí foi engraçada. Muito bom, muito bom. E falando de jogador da base, a gente vai trazer aqui uma notícia sobre o Kaique Almeida para vocês aí, ó, outra notícia para vocês. Kaique Almeida vai ao CT do Fluminense para finalizar termos e encaminhar retorno, tá bom? Informação de hoje aí trazida pelo GE, tá? Informação do GE. Aí vem falando aqui, ó. O CT Carlos Castilho teve uma nova presença nessa manhã. O zagueiro Kaique Almeida, ele está no clube para finalizar os termos do seu contrato e encaminhar o retorno ao tricolor. Ele virá em definitivo após defender o Watford da Inglaterra. E aí vem falando mais aqui, Kaique Almeida volta ao Fluminense. Enfim, galera, basicamente o que Kaique Almeida foi fazer no CT hoje? Tá ele aí, ó, renovando o contrato com o Fluminense hoje no CT. O que ele veio fazer no CT do Fluminense hoje? O Kaique Almeida, ele precisa assinar o termo de renovação, por isso que está lá, mas ele não vai ficar treinando no CT. Kaique Almeida provavelmente não, ele vai treinar com a base lá em Xerém, né? Porque ele ainda entra no Sub-20, então treinará com a base, passará essa temporada toda com a base lá no Sub-20, ou de repente, né? Pode ser que seja aproveitado no profissional, mas não está previsto nesse momento que ele treine com os profissionais. Está previsto que ele treine com a base do Sub-20 em Xerém. Beleza, galera? Então ele tá indo para Xerém para continuar aí a trajetória, reiniciar a trajetória pelo Fluminense após o retorno, e hoje ele foi lá no CT assinar esses termos. Agora mais um capítulo para vocês da novela Rony, isso mesmo. Mais um capítulo da novela mexicana chamada Rony. E esse capítulo aí, ó, sensacional, tá? O Rony, escuta isso. Segundo o a Rádio Bandeirantes, segundo a Rádio Bandeirantes, band.com.br, ele deu prazo ao Fluminense para responder a proposta. Isso mesmo. Que moral que o Rony tá, hein? Com o palmeirense ele não tá com moral não, mas com o Mário Bittencourt, nem com a torcida do Fluminense ele tá, mas com o Mário Bittencourt, que moral que o Rony tá, hein? Meus amigos, às vezes eu me pergunto o que o Rony fez para ter tanta moral do Mário assim. Mas vamos lá, vamos ler aqui a matéria da Rádio Bandeirantes, ó. Rony dá prazo para responder sobre proposta para trocar Palmeiras pelo Fluminense. Aí vamos ler aqui a matéria aqui, ó. O Fluminense ofereceu 8 milhões de dólares, cerca de 48 milhões para contar com o atacante, tá? Ou seja, o Fluminense vai pagar isso ao Palmeiras. O atacante Rony do Palmeiras indicou ao Fluminense que dará uma resposta sobre a proposta para jogar na equipe até o fim dessa semana. Então, ao fim da semana, o grande Rony, o cracaço Rony vai dar resposta ao Fluminense. Aí vem dizendo que o Fluminense ofereceu 8 milhões de dólares para contar com o atacante. Tá cheio do dinheiro. Tamo rico, galera. Viramos SAF, hein? Tamo cheio do dinheiro. Tamo com muita grana mesmo. E aí vem falando que o Palmeiras é dono de 50% dos direitos do atleta e aceitou a oferta, mas o atacante recusou a proposta por não aceitar reduzir o salário.
Aí vem falando mais um pouco sobre Leila Pereira. Aí diz que o Fluminense fez uma nova proposta dentro do que o jogador queria, enfim. E aí ele aceitaria a proposta, blá, 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 blá. Band.com.br, agradecer aí, ó, Fonte Bandeirantes. É isso, cara. O Rony deu prazo. Falou o seguinte pro Fluminense, ó, Fluminense, até o fim da semana eu decido o que eu quero, valeu? Tô esperando aqui uma proposta de fora. Se não surgir, você é o que vai sobrar. Como você sobrou, aí eu dou ok. Porque aí, né, ficar na reserva do Palmeiras, jogando, não jogando, melhor que um salário maneiro, mantenho meu salário, jogo no Fluminense, né? Mas vou esperar, mais um pouquinho. A janela da Europa tá quase terminando. Dia 3 de fevereiro acaba, né? Até o fim da semana, que hoje é dia 21. Então, o fim da semana vai até o dia 26. Se não aparecer nada, é porque não vai aparecer mais nada, né? E aí eu fecho com o Fluminense. É isso, meus amigos. Durmam com essa. Rony pediu prazo para responder o Fluminense, segundo aí a matéria da Rádio Bandeirantes. E nós vamos ter que entubar esse tipo de coisa e provavelmente um gasto estratosférico para ter um jogador que é um bom jogador, muito bom jogador. Apenas isso. Não é craque, não vale isso. Mas para o Mário Bittencourt, que está apaixonado pelo Rony, vale isso. Beleza, galera? Esse foi o Giro Resenha de hoje. Hoje, às 21 horas, tem Conexão Tricolor. Aguardo vocês aqui. Fica o convite para o Conexão de hoje. Espero que vocês venham para cá trocar uma ideia com a gente às 21 horas. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima.